Bom, enquanto eu vou me apresentar, me chamo Alisson, tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com inteligência artificial, sou formado em ciência da computação, fiz mestrado na UFMG nessa área em Deep Learning. Então, minha visão de IA aqui na área da saúde é da visão técnica aplicada na área da saúde, né? Trabalhei em consultoria por muitos anos em vários setores dentro de saúde, petroquímica, varejo, banco, setor de investimento. Então, uma experiência bem ampla em várias áreas. Vi alguns booms da IA, né? O recente agora com IA generativa atingiu o público geral, né? Em função do ChatGPT, mas em 2014, 2015 teve um boom muito grande relacionado que teve uma revolução muito forte dentro da academia, que foi algoritmos para lidar melhor com áudio, com texto e com imagem. Inclusive vou trazer uns cases aqui de alguns anos atrás dessa aplicação, né? E o que é a minha visão hoje? A minha visão hoje é trazer uma visão de IA, além do ChatGPT, além da IA generativa, trazer uma visão diferente. E trazer uma visão não de trazer cases atuais de IA, mas vou apresentar lá na frente a tendência de IA para onde está indo na área da saúde. Mas eu quero trazer para vocês uma visão de IA hoje, uma visão em que vocês possam entender melhor o que é IA, o que nós chamamos de IA, e também com a visão de que vocês consigam, nos seus desafios diários, ver melhor oportunidades onde a inteligência artificial pode ajudar no trabalho de vocês ou nas aplicações de vocês. Eu trouxe essa ideia para essa palestra hoje, né, para essa conversa hoje, em função de uma imersão que eu fiz alguns anos atrás aqui em São Paulo, no Instituto na área da saúde. E nessa imersão eu conversei com uma especialista em câncer de mama. E quando você fala câncer de mama, e inclusive foi a demanda na época, né, na conversa com ela, era vamos criar um modelo que vai pegar os exames da mama e detectar se a paciente tem câncer ou não. Mas na conversa com ela, quando ela foi explicar todo o processo entre agendamento da paciente, fazer as imagens com o técnico, todo o processo, tem muito mais oportunidades de IA, que tem muito impacto também, além do óbvio. Então, eu vou trazer para vocês uma ideia em que vocês consigam, assim como enxerguei na época, oportunidades além do óbvio para vocês, né? E aí, para isso, eu vou trazer a definição, né, uma ideia muito assim, a intuição do que a gente chama de inteligência artificial, caso prático na área da saúde, e aí sim, lá na frente eu vou falar sobre futuro, né, do que está vindo de tendência de inteligência artificial, mas com a visão que vocês consigam entender onde que está de fato o ganho nessa tendência, né? E antes de falar de IA, só para vocês entenderem onde que está o grande impacto, né? Vou falar para vocês o que é um programa de computador. O programa de computador é o seguinte: eu tenho um problema e eu sei uma solução passo a passo de como resolver esse problema. Eu preciso saber, porque o computador, a gente até brinca na área, o computador é burro, ele não sabe nem fazer soma, a gente tem que ensinar tudo para ele. Então, no programa de computador, quando vem um problema, o programador ele precisa saber o passo a passo exato de como resolver aquilo. Né, aqui eu tenho um exemplo muito simples, que seria aqui o máximo divisor comum, né? Então, qual é o maior número que divide dois números? Aí, não vou passar o passo a passo aqui, mas como que resolve isso, né? A gente pega, então, o menor número dos dois, no caso, 8 e 12, pega 8, testa 8, não funcionou, testa 7, testa 6, testa 5, testou 4, dividiu os dois, 4 é a resposta. Então, com esse algoritmo, né, que é isso que nós chamamos de algoritmo, com esse passo a passo, qualquer pessoa seguindo aquele passo a passo consegue chegar na resposta e resolver o problema, que é o que a gente faz na programação com o computador. Agora o ponto é, como é que a gente pega e faz um passo a passo para lidar com isso aqui? Que é reconhecer numa imagem se tem gato, se tem cachorro, se não é nenhum dos dois. Né? Você pode pensar assim, tem dois olhos, tem orelha para cima é gato, não para cima é cachorro. Pode pensar em um monte de regra. Mas aí, você pensou nas regras, vem um negócio muito diferente do que você viu e não vai funcionar sempre. Né? E mesmo essas regras, elas não são muito... Para o computador, não existe você falar para ele assim, cheque se tem dois olhos. Você precisa saber como verificar que tem dois olhos na imagem. Então, é um negócio muito maior, né? E aí vem um grande ponto. Como é que a gente faz, então, para programar o computador a fazer algo que a gente mesmo não sabe fazer passo a passo? A gente mesmo não sabe detalhar essas regras. E aí aqui também trago a ideia para vocês do seguinte, o que
a gente chama, né, a mídia, em modo geral, a gente chama de inteligência artificial. Tecnicamente, né, o nome mais apropriado, digamos assim, seria machine learning. Então, quando você escuta falar machine learning e inteligência artificial, na grande mídia está falando da mesma coisa. Mas dentro da inteligência artificial tem outras áreas além do machine learning, né? E aí, o que é o ponto? A gente tem aqui na abordagem tradicional um programa, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês do MDC, eu sei como resolver. Eu tenho os dados, né, que eu vou colocar como entrada, no caso eu falei para vocês ali 8 e 12, ele processa aquilo e gera uma resposta no final. Com a IA, como é que a gente faz então para ensinar ele a fazer isso, né, no problema ali do gato e do cachorro? A gente dá um exemplo para ele, de um cachorro, e fala para ele, isso aqui é um cachorro. Dá um exemplo do gato, fala, isso aqui é um gato. E faz isso com várias imagens. E o que a gente cria, então, de fato? A gente cria esse ciclo aqui que eu estou chamando de inteligência artificial, né? Ele é um componente que nós criamos dentro do computador, que ele aprende a relacionar esse exemplo que eu estou dando com a resposta que eu estou colocando ali, que deve ser aquela imagem. Então, ele aprende a associar uma imagem com um gato, quando ver um gato, falar que a resposta é gato. E aí, aqui dentro, é quando a gente começa a falar assim, machine learning é um conjunto de técnicas para conseguir associar esse exemplo com a resposta. Fala deep learning, são algoritmos e abordagens mais avançadas. E o bom que eu falei de 2014, 2015, foi que até aquele momento, a gente conseguia lidar muito bem com esse exemplo e resposta com dado estruturado, coisa de planilha. Mas com texto, áudio, imagem, não. E aí, em 2014, 2015, os algoritmos para lidar com isso evoluíram bastante, e aí vem um grande boom dentro da academia, principalmente, em lidar com esse tipo de problema. E aí, para passar um pouquinho da intuição da inteligência artificial, vou usar um pouco da analogia com como a criança, né, aprende, como que a gente ensina algumas coisas para uma criança. A gente tem 3 grandes tipos de aprendizado, eu vou falar só de 2, tá? Tem o não supervisionado, o supervisionado e o aprendizado por reforço. Eu vou falar só dos 2 últimos. O não supervisionado, em linhas gerais, seria a clusterização. É você pegar um conjunto de dados, de imagens, por exemplo, e agrupá-los em grupos em que imagens do mesmo grupo são semelhantes e imagens de grupos diferentes são muito distintas entre si. E aí o supervisionado, o outro, eu vou explicar agora. O que nós chamamos de supervisionado? Supervisionado é exatamente esse cenário de eu dou uma imagem e dou o rótulo para ele. Eu estou supervisionando o aprendizado. Faço isso com o cachorro também, né? E aí, quando vem uma imagem nova, a gente exibe aqui esse cachorro, né? E aí pergunta para a IA o que ela acha que é a resposta ali. E uma característica aqui, que eu botei uma imagem muito diferente de cachorro, é que ao fazer esse mapeamento, a gente precisa ter um cuidado ao treinar os modelos de que ele não decore a entrada, o exemplo, com a resposta. O objetivo não é fazer o modelo decorar, ele precisa aprender. Então, quando a gente pega, né, no treinamento em si, a gente precisa, por mais que eu nunca mostrei esse cachorro nem nada parecido com ele precisa saber reconhecer, porque ele precisa generalizar, ele precisa aprender de fato. E o aprendizado por reforço, né? No caso aqui até voltar rapidinho, no caso desse exemplo, né, pegando a analogia com a criança, quando a gente vai ensinar a criança a reconhecer os animais, a gente não fala assim, ó, 2 olhos, orelha e tal, é um cachorro. A gente aponta para o cachorro e fala que é cachorro, aponta para o gato e fala que é gato para a criança, e com o tempo ela vai aprender a reconhecer entre um e outro. No aprendizado por reforço, qual que é a ideia? Eu tenho um ambiente, eu tenho algo em que eu posso agir, tomar uma ação, e essa ação muda esse ambiente, muda esse algo que eu estou mexendo, e ao fazer essa modificação, ela me dá um retorno. Esse retorno é a consequência daquela ação. No caso, quando a gente está... você dá um jogo para uma criança, ela pega, por exemplo, esse aqui, ela sabe que ela pode mover para os lados, para cima e para baixo, e ela vai entendendo que ela tem que aumentar o score dela, em que ela comendo essas bolinhas brancas, ela aumenta o score, e quando ela bate naqueles bichinhos ali, ela perde. Então ela vai, por intuição, aprendendo na interação com o ambiente, de que ela deve fugir dos bichinhos e ficar atrás desses outros pontos. Então ela aprende isso, a gente não ensina, certo? E aí, como que tudo isso se aplica na saúde?
Bom, a ideia é para ser assim, como é que a gente pega esses dois tipos de aprendizado que eu expliquei para vocês e aplica na área da saúde, né? Imagina que nós temos um problema de predição de mortalidade de pacientes em UTI, então prevê que um paciente que está agora na UTI prevê se o índice a chance de mortalidade dele virar óbito, por exemplo, em 12 horas. Um outro problema seria a predição de internação na UTI. Então, tem pacientes que não estão na UTI, mas eu quero prever qual é a chance deles irem para a UTI dentro de 12 horas. E o outro cenário é a predição de longa permanência, prever que um paciente que está na UTI hoje, ele vai ficar ali ainda por muitas horas ou muitos dias ali dentro da UTI em si. E isso tudo implica, né, tem aplicação em vários impactos aí, né? Você tem a questão de gestão de leitos, prever quanto é que vai ter de leitos disponível nas próximas horas, quantos pacientes que não estão na UTI vão precisar de leitos, se vai faltar leitos, se não vai. E como que isso é modelado, né? Então vamos supor que eu queira essas respostas aí para as próximas 12 horas. Então a gente pega informações das pessoas, né, que passaram pela UTI, tem esses dados salvos. A gente pega, vamos supor que seja 12 horas, então aqui eu tenho, vamos supor que seja 6 da tarde. Eu pego os dados de 6 da tarde, que é a resposta. Aqui no caso foi para óbito, ou foi para UTI, né, ali ele encara com os problemas, ou ainda está na UTI, e que dados que a gente usa? A gente pega dados, então, 12 horas antes, sangue, sensores, histórico clínico, enfim, todos os dados que forem relevantes para esse problema do paciente, e aí a gente exibe para o modelo de inteligência artificial, olha, para esses dados, a resposta dentro de 12 horas, o estado dentro de 12 horas é isso aqui. E a gente treina esse modelo. E aí, isso na prática, depois de ter um modelo treinado, quando você vai no ambiente, vamos botar assim, em produção, né, em uso, passa os dados do paciente, ele vai prever, olha, a chance de 12 horas desse paciente ir para óbito não ia tanto, e faz a resposta para todos eles. Além disso, né, o que tem um ganho interessante aqui? Que depois que você treina esses modelos, você pode também tirar alguns conhecimentos, alguns insights do que ele aprendeu, para você também aprender com ele. Aqui, no caso, era uma animação, ficou uma imagem fixa, né? Mas eu vou explicar o que era a ideia dessa animação. Foi treinado um modelo para prever mortalidade na UTI. Foram centenas e centenas de casos. E aí, depois que o modelo foi treinado, a gente consegue pegar, por exemplo, de hora em hora, pegava os dados e pegava esse estado do paciente e conseguia representar numa imagem 2D, num gráfico 2D. E aí, cada ponto desse, né, quadradinho desse, é um tipo de estado que o paciente pode estar. E o que foi detectado é o seguinte, que pacientes que estão naquela parte mais em cima, eles sobrevivem, né? Eles não vão para óbito, e pacientes que estão nessa região estão em óbito, né? Vão ter óbito. E aí o que acontece? Quando a gente vai mapeando de hora em hora, cada hora o paciente, o estado dele está em uma dessas regiões. E a gente consegue detectar ao longo do tempo se a situação dele está indo para a área de não óbito para óbito. E o que você aprende além disso? Se ele está vindo para óbito, a gente consegue olhar para o modelo e entender por que ele acha que aquele paciente está vindo para óbito. Vai óbito, né? E aí você pode agir para evitar isso, né? E não ter essa fatalidade. Um outro caso supervisionado é detectar Alzheimer. Isso anos antes dos sintomas aparecerem, né? E a ideia é medir a probabilidade que pacientes com exame alterados possam progredir para a doença. Uma coisa que se faz muito para esse problema é lidar com imagens tridimensionais, né, de exames do cérebro, mas também inclusive foram colegas pesquisadores que trabalharam com isso, pegando exames de sangue para prever a chance de, baseado no exame de sangue da pessoa, apresentar Alzheimer dentro de 5 anos. E tiveram resultados bem interessantes com isso. E aí, como é que treinar então? Você pega uma imagem de um cérebro saudável, imagem de cérebros que estão com Alzheimer, apresenta isso para um modelo, faz ele aprender a reconhecer, a diferenciar uma imagem com Alzheimer e sem Alzheimer, para que
depois você consiga passar a imagem para o modelo e ele te responder a probabilidade da pessoa apresentar Alzheimer, isso anos na frente, né, também. E aqui também aquela outra imagem, mas vai dar para explicar o que era a ideia da imagem, é que depois, quando você passa isso aqui, é um caso que o paciente está com Alzheimer, quando a gente passa para o modelo, ele fala assim, olha, aqui é o caso positivo para Alzheimer, mas por que eu acho que é positivo? Aí a gente, nessa aqui está um pouquinho vermelho, né? Mas ele destaca, olha, eu acredito que esse paciente está com Alzheimer por causa dessas regiões cerebrais. Então você já pode passar para o médico, por exemplo, e já ir direto naqueles pontos e dar uma atenção inicial ali, ou então depois, né, ir para as outras áreas. Mas ele já te consegue dar um norte do porquê. E aí, não poderia falar de inteligência artificial sem falar do ChatGPT, né? O ChatGPT, ele tem alguns pontos até chegar naquela parte que a gente usa ele online, mas eu vou falar de uma parte dele, que é a parte que eles treinam como que ele deve responder. Essa parte é uma parte supervisionada, em que eles dão um prompt para o modelo, olha, para esse prompt você deve gerar essa resposta. E faz isso para um conjunto muito grande de dados, treina esse modelo, e quando ele treina, ele disponibiliza para a gente, né, online ali. A gente acha que está vindo de graça, mas a gente está indo para uma outra parte de treinamento, que é o aprendizado por reforço, que ele dá várias respostas, aí ele vai entender se a resposta foi boa ou não, e ele vai melhorando a resposta dele com o tempo. E aí, então, o que seria a tendência, né? Seria tratamentos personalizados, em que nós temos hoje uma base com casos clínicos, um caso clínico X, e tem diversos tratamentos, e cada médico em várias regiões pode ter tratamentos com pequenas diferenças. Passa isso para o modelo, ele aprende, e depois que ele aprendeu esse conhecimento inicial, ele pode sugerir novos tratamentos baseados no conhecimento que a gente passou para ele. Então, o conhecimento novo não é algo que a gente ensinou para ele. E aí, ele sugere isso, vai, claro, passa por um médico, analisa aquilo, recebe a resposta e vai evoluindo a personalização de tratamento. E aí vem para a tendência principal, que eu já ouvia falar desde 2016, mas agora está mais forte, que são os gêmeos digitais. Em que, em vez de fazer esse processo que eu acabei de explicar no ser humano, a gente pode ter um gêmeo digital com as características daquela pessoa e botar um modelo de inteligência artificial como se fosse aquele cenário do jogo que eu falei. Ele vai testar tratamentos, ver a resposta que esse gêmeo digital tem, interagindo até chegar no melhor tratamento, e aí com isso, com o melhor tratamento, aí sim você vai para o humano. E aí com isso você tem interações mais rápidas, redução de custo e tempo, e também tem um ambiente controlado para fazer isso, porque você não vai testar coisa no ser humano diretamente. E aqui, no caso, nesse QR Code, tem meu LinkedIn para quem quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvidas mais na frente. Obrigado.